Obrigado. Obrigado, Júlio. Agradeço, né, inicialmente por oportunidade de participar, né, da missão simulada, né, 194, poder compartilhar com vocês um pouquinho aí do que a gente vem trabalhando em relação à pesquisa em saúde, né, em ambientes AIS, né, principalmente o ambiente antártico, que é o que eu venho trabalhando nos últimos anos. Aqui é uma foto, né, da Antártica, né, para contextualizar aqui o ambiente ICE, né, que eu venho trabalhando. Venho trabalhando dentro do contexto, né, de um projeto de pesquisa que é o projeto Mediantar, que a gente trabalha as respostas fisiológicas, treinamento físico e neurocognição na Antártica, né, um projeto que está sediado hoje na Universidade Federal da Bahia, tem algumas instituições brasileiras e de outros países, né, em colaboração direta. E meu nome é Thiago Tiramentes, né? Atualmente eu sou docente no Departamento de Educação Física da Federal da Bahia, oriento na pós-graduação, né, no Programa de Medicina e Saúde, PPGMS da UFBA, e também no Programa de Pós-Graduação de Educação Física do Maranhão. E hoje estou à frente, né, dos grupos do projeto de pesquisa Mediantar, que é Medicina e Fisiologia Antártica, e o laboratório chamado de LAFES, né, que é o Laboratório de Fisiologia do Exercício e Saúde, né, ambos aqui da Federal da Bahia, em Salvador, né. Então, dentro desse contexto da pesquisa, né, em ambiente ICE, a gente trabalha aqui na Antártica, né, eu sinalizei aqui no mapa, né, no globo terrestre, né, para localizar onde a gente está trabalhando, aqui onde nós estamos, né. A estrelinha aqui geralmente é a cidade, né, localizada no extremo sul do continente, onde está a nossa base de apoio às operações antárticas, né. E aqui é onde se localiza, né, a estação brasileira, a Estação Antártica Comandante Ferraz, e a região das ilhas, né, onde o Brasil comumente, né, desenvolve pesquisa, né, anualmente, né, há aproximadamente 42 anos. Né. É um dos programas de pesquisa mais longevos aí que a gente tem no Brasil, que é o Programa Antártico Brasileiro. A Antártica, né, o Antártica é um continente, né, é um continente que, à primeira vista, né, é um continente muito bonito, que encanta, mas ele é um ambiente muito desafiador pelos diversos contextos, né. Pelo contexto da logística, né, a gente, para fazer pesquisa na Antártica, a gente tem que deslocar dos estados, né, geralmente vai até Rio de Janeiro, fazendo os trajetos de deslocamentos até o sul do Brasil, sul da América do Sul e mais um deslocamento até a Antártica. E é onde é necessário, né, ter processo de adaptação e de sobrevivência e comumente, inclusive, né, sem disponibilidade de comunicações, sem acesso ao Wi-Fi. Essa é uma realidade que vem se modificando, né, através dos serviços de via satélite, mas muitas das vezes a gente fica em ambiente totalmente offline. E usamos, né, como meio de deslocamento os navios de apoio de pesquisa da Marinha, o navio Almirante Maximiliano, o Ari Rongel, são os dois navios que a gente tem no Brasil hoje que oferecem suporte às pesquisas, a deslocamento de pesquisadores, como também, né, o avião, né, e voos, né, da Força Aérea Brasileira, que atualmente são feitos com o avião KC, que faz o trajeto Rio de Janeiro, né, até Ponta Arenas, sendo que a última parte geralmente a gente faz de navio. Aqui uma foto para ilustrar, né, o que é um avião, né, um voo com a Força Aérea Brasileira, né, um avião adaptado para o transporte de carga, transporte de tropas, né, onde nós viajamos, né, até a Antártica nessa configuração de avião, né. Não é um avião convencional, digamos assim, com aquele acabamento que a gente está acostumado a ver em voos comerciais, né. E assim a gente faz o nosso deslocamento, né, anual, né, para a Antártica. E eu chamo atenção aqui para esse último deslocamento, né, que atualmente o Brasil tem feito esse deslocamento apenas de navio, né, onde nós atravessamos o Estreito de Drake, né, que é um dos oceanos que tem condições severas, né, de condição de travessia, muitas das vezes com ondas altas, condições meteorológicas que exigem às vezes dias para aguardar, né, uma condição melhor, né. E aqui para a gente entender, né, o que é um ambiente ICE, né, um ambiente extremo, né, e as dificuldades logísticas, né, é uma gravação de uma tentativa de travessia do Drake, que ocorreu em novembro de 22, né, que foi feito pelo Ari Rongel. O navio ele não atravessou, né, ele retornou para a parte abrigada em função das condições, né, que o mar se encontrava, que não oferecia uma condição adequada de segurança, né,
e conforto para os pesquisadores, né, e militares que estavam ali a bordo do navio. Podem ver que tem bastante onda, né, o navio batendo bastante e com ondas, né, ali quebrando na proa do navio, jogando água para todo lado, inclusive até ali ao passadiço. Então a gente, para chegar na Antártica, a gente atravessa, né, essas condições aqui do Estreito de Drake. E a gente se refere, né, ao ambiente antártico, né, como um ambiente ice. Não um ice de gelo, né, mas o ice de um ambiente que ele é isolado, um ambiente que ele é frio ou ele é confinado e ele é um ambiente extremo. E aí nós temos vários ambientes ice, né, e ambientes análogos, né, ao espacial presentes na Terra, com as suas diferenças, né, sendo que a Antártica ela é utilizada, né, tanto por NASA como na investigação científica, né, como uma simulação do ambiente análogo. É claro que existem as diferenças da microgravidade, né, e da exposição à radiação. As demais dificuldades logísticas, né, elas são semelhantes, né, a toda a preparação que uma pessoa faz para uma missão espacial. E o que a gente encontra na Antártica, né, em termos de local de trabalho, local de desenvolver as pesquisas, local onde as pessoas permanecem, né, que são ambientes ices do Antártico, né? Nós temos os navios polares, né, que são navios que têm uma área muito bem definida, onde as pessoas podem se deslocar, podem realizar os seus trabalhos. Aqui uma foto interna do navio. Essas caixas são as caixas de material que nós despachamos para a Antártica, onde está todo o nosso material de trabalho, né? Aqui são as caixas do Mediantar, onde a gente leva todo o laboratório nosso que vai ser montado no navio para fazer as pesquisas relacionadas à saúde humana, saúde de pesquisadores e saúde de militares que ficam no ambiente antártico. Aqui uma vista, né, aérea da Estação Antártica Comandante Ferraz. Essa aqui é a estação nova brasileira, que foi reinaugurada em 2020. Então a gente tem uma estação hoje muito moderna na Antártica, na ilha Rei Jorge, lá naquele local, né, das ilhas mais ao sul do continente antártico, onde a gente tem uma estrutura muito boa, muito confortável. Isso aqui é uma pequena gravação feita dentro da estação, na ala de laboratório, para vocês visualizarem essa área. Mas embora internamente a gente tenha um ambiente muito seguro e confortável, né, muitas das vezes do lado de fora a gente tem condições, né, que são não favoráveis. Por exemplo, aqui é um dia, né, onde a gente tinha uma condição desfavorável em função da velocidade do vento que se encontrava do lado de fora e que impede que as pessoas, né, possam sair da estação para fazer alguma atividade de campo em função do risco, né. Então aqui a gente fez uma filmagem, né, que vocês vão ouvir o barulho do vento. Aqui é uma vista do lado externo da estação, né, num dia de mau tempo, onde o vento está muito forte, não permite as pessoas saírem, né? Então, mesmo estando numa estação, numa praia, numa ilha antártica, né, as pessoas estão confinadas ao espaço abrigado da estação, porque do lado de fora o vento às vezes está passando de 60 a 80 km por hora. E para as pessoas que permanecem na Antártica, né, durante o período de inverno, no caso dos militares, a gente tem também uma exposição a fotoperíodos extremos, né? No período de verão a gente tem uma claridade durante quase todo o dia. No inverno a gente tem ali uma ausência de luminosidade durante quase todo o dia. Aqui são duas fotos, uma retirada em janeiro, a outra em maio, na mesma região. A foto da praia no mesmo horário, para a gente ter uma ideia do que acontece, né, ali na Antártica durante o ano. O outro ambiente ice que a gente tem na Antártica são os acampamentos, né, onde esses acampamentos eles são lançados, né, dentro de uma ilha de interesse, e aonde os pesquisadores, né, eles montam um acampamento mesmo, né, com barracas, que são as barracas individuais, onde cada pesquisador vai passar a noite, vai dormir, barracas onde é feita a alimentação, a convivência entre as pessoas, uma barraca que geralmente ela é usada para laboratório, né? Observem que ela é toda presa com redes em função ali do risco do vento derrubar essa barraca, e é onde são feitas todas as atividades.
Então, a gente tem na Antártica, na verdade, assim, 3 ambientes distintos, né, que a gente chama de ambientes ice antárticos, né, que são os navios. Eles têm uma configuração ali de baixa luminosidade, um grande confinamento das pessoas dentro do navio, um ambiente de acampamento, onde a gente tem uma alta luminosidade, a pessoa está exposta realmente às condições ambientais, a um frio, aos ventos. Existe um confinamento, né, à região do acampamento, em função de áreas, né, que oferecem maior risco para a pessoa, e existe uma grande demanda física para a pessoa realizar suas atividades. Depois eu vou apresentar alguns resultados sobre isso. E temos também a Estação Antártica Noticke-Razdan, onde a gente tem uma característica de pessoas que permanecem durante um isolamento de longa duração, de até 13 meses, com um confinamento, né, e uma alternância entre os fortes períodos extremos, né, durante o verão e inverno. E aqui é importante um comentário, né, é que durante uma operação, né, feita na estação, onde a invernagem geralmente ela é feita pelo corpo base, né, as pessoas que ficam na Antártica depois do período de verão, né, elas só retornam no outro verão, né, elas passam o inverno na Antártica, sendo muito difícil qualquer tipo de saída da Antártica. Então, entrando um pouquinho na parte da saúde do ambiente antártico, né, a gente considera a Antártica como um ambiente ice, né, como eu comentei com vocês, e ele é um ambiente que é capaz de ocasionar nas pessoas que lá permanecem, né, respostas, né, alterações hormonais, metabólicas, no sono e também na neurocognição. Respostas essas bem semelhantes, né, que a gente observa em missões simuladas, em missões espaciais, em função das características semelhantes, né, de isolamento, de confinamento e de ambiente extremo. E aí, quando a gente pensa na saúde humana, né, para trabalhar dentro desse contexto em ambientes ICE, né, é necessário uma abordagem que a gente chama de multidisciplinar, onde vai ter ali uma preocupação, né, da área da médica, da parte de demandas físicas, da parte mental, da parte psicológica, como também da parte social, porque o ambiente ICE, né, ele vai impactar as pessoas de diferentes formas, sendo realmente necessário uma abordagem multiprofissional para que a gente pense realmente, né, em como manter a saúde, em como evitar, inclusive, situações, né, de adoecimento. Por que preocupar, né, com situações de adoecimento em saúde das pessoas que vão para a Antártica? É pensando que a gente precisa evitar, na verdade, a necessidade de evacuações de ocorrência de doenças na Antártica em função da grande dificuldade que a gente tem de chegar e sair do continente. E para isso, né, é muito necessário que exista uma grande preparação, tanto das equipes que vão para a Antártica, como das equipes, né, que trabalham com o programa Antártico, pensando na abordagem multidisciplinar, no conhecimento das demandas físicas proporcionais das pessoas que lá vão estar e realizar suas tarefas, conhecer as mudanças psicológicas decorrentes do confinamento e também as questões envolvidas, né, em todo o treinamento pré-antártico, né, que é o treinamento que as pessoas fazem antes de irem para a Antártica, se preparando, né, para os desafios que eles terão que superar diariamente, né, enquanto eles estiverem no continente antártico. Então, assim, para caracterizar um pouquinho, né, o que é um ambiente antártico, o que a gente tem, né, as características. A gente tem um ambiente que ele vai se diferir muito do que a gente tem na nossa casa, aqui no Brasil, em relação à alimentação disponível, a luminosidade natural dos ambientes, a temperatura e a umidade relativa do ar, a atividade física ou o esforço físico necessário para realizar as suas atividades, as restrições tanto sensoriais como também as restrições sociais. Muitas das vezes, né, na Antártica a gente tem uma grande monotonia sensorial, a gente tem um ambiente totalmente branco, onde não tem muito ali estímulos visuais, como também tem uma grande restrição social. A gente está em pequenos grupos de 10 pessoas, 20 pessoas, e também a gente tem a exposição a situações potencialmente perigosas que existem em todos os ambientes ICES da Antártica. E, consequentemente, né, a exposição a esses ambientes, eles acabam causando respostas, né, ou alterações em diferentes variáveis, né, do nosso dia a dia, relacionadas à nossa qualidade de vida, aos nossos estados de humor,
professor Júlio comentou isso muito em relação às missões espaciais, ao estilo de vida que a pessoa tem, aos padrões e a qualidade do sono, a parte de marcadores inflamatórios, o microbioma oral da pessoa, ao microbiota intestinal, a sua composição corporal e também ao seu desempenho humano, ao seu desempenho físico e desempenho cognitivo. E esses efeitos, né, eles podem tanto estar relacionados a um processo de adoecimento, como também a um processo que pode expor a pessoa, né, a situações perigosas. A exemplo, né, se a pessoa não está conseguindo dormir direito, ela está no processo de fadiga, onde ela tem às vezes uma redução da sua atenção, uma capacidade de responder estímulo ou de tomar uma decisão correta. Ela pode eventualmente, né, se colocar numa situação de risco em função ali de um processo que está acontecendo em função da exposição a um ambiente ICE. Então, no Mediantado, a gente vem já há alguns anos, né, trabalhando com o objetivo de investigar as respostas fisiológicas de aclimatação, né, de resposta à permanência nos ambientes ICE na Antártica. E o que a gente vem estudando, né, e vou apresentar para vocês aqui alguns resultados, né, que foi o que eu combinei com o professor Júlio. O projeto Mediantar, né, ele começou em 2013, é o primeiro projeto, né, que a gente tem na área da saúde trabalhando no Programa Antártico Brasileiro, e aí ele vem permanecendo, né, no programa já há 2 editais. Nesses 2 primeiros editais, né, esse projeto estava localizado na Universidade Federal de Minas Gerais, coordenação da professora Rosa, esteve Arantes, a médica e antropóloga. E em 2023, no último edital, esse projeto ele vem para a Universidade Federal da Bahia, onde eu assumo a coordenação, né, e a professora Rosa fica na vice-coordenação do projeto. Então, uma coisa que a gente começou a estudar no início do projeto foi entender, né, qual que eram as demandas físicas, fisiológicas, né, dos acampamentos, né, onde as pessoas elas ficam expostas a um ambiente natural e muitas das vezes elas precisam realizar longos deslocamentos carregando roupa pesada, semelhante lá ao peso das roupas das missões simuladas, elas têm que carregar a mochila com todo o material necessário, elas precisam carregar toda a caixa de material, como os materiais são coletados, de volta para o acampamento. Sem auxílio, né, de navio, de aeronave, elas estão acampadas. E a gente testou o quê? Né? Se o exercício físico que elas realizam seria um estímulo capaz, né, de aumentar a capacidade aeróbica das pessoas, isso é, de ter um efeito do treinamento, isso seria capaz, né, de reduzir algumas alterações psicofisiológicas que a gente observa fora do ambiente antártico. Com a ideia que, será que isso é capaz de atenuar o que a gente espera encontrar no ambiente ICE, em termos de resposta adaptativa? Então, assim, a gente tem alguns trabalhos, né? A gente tem um trabalho que descreve, né, qual que é a demanda física, né, durante o deslocamento em ambiente antártico, né? A gente tem aqui resposta de frequência cardíaca durante ali, os dias acampados, e a gente vê, né, que existe uma demanda de moderada a alta durante os deslocamentos, né, em terreno antártico, e que essas intensidades variam, né, tanto intensidade leve, como intensidade moderada, como alta intensidade durante os deslocamentos. E aí eu me pergunto, será que isso pode ser realmente um estímulo de treinamento? A gente viu que durante a permanência, né, em acampamento antártico, a gente viu que as pessoas que tinham o menor VO2 máximo, né, que é uma variável que descreve capacidade cardiorrespiratória, elas aumentaram o seu VO2 máximo. Isso é, houve um treinamento dessas pessoas, elas aumentaram. E as pessoas que tinham, né, uma maior capacidade aeróbica, elas tiveram uma tendência de ter um destreinamento, mostrando, né, uma relação, né, entre o estado físico que a pessoa está prévio, né, à ida fantástica vai influenciar as respostas, né, de adaptação e aquele ambiente. Isso é um aspecto importante, né, como a gente se preocupar em relação à preparação dessas pessoas, né, que estão indo para a Antártica, principalmente no acampamento onde existe uma alta demanda física. A gente conduziu alguns trabalhos, né, em equipamento também observando modificações na parte hormonal, no controle autonômico cardíaco, nos estados de humor,
observando alterações, né, de aumento de TSH, redução de T4, alterações, né, em hormônios relacionados ao ciclo de sono, ao estresse, alterações, né, no padrão de sono na Antártica em função, né, da exposição ao ambiente antártico, inclusive com tendência, né, de redução da secreção da melatonina, que é um hormônio, né, relacionado ao sono. Então, a permanência, né, no acampamento antártico, ela influencia, né, diversos parâmetros do padrão de sono e também da qualidade do sono. Isso é, né, as pessoas elas dormem menos, acordam mais vezes, isso pode ter um impacto negativo das pessoas. E uma coisa interessante, né, que a gente viu na Antártica é que, embora a gente pense na Antártica, né, enquanto um ambiente que seja frio, e muitas das vezes, né, a gente está preocupado em pensar em respostas ao frio, né, em função de toda a vestimenta que as pessoas usam na Antártica, acaba existindo, né, um grande isolamento do ambiente externo e da pessoa. E isso tanto dificulta que ela perca calor com o ambiente, né, e sinta frio, como também dificulta a dissipação do calor que é produzido pelo exercício físico. E, consequentemente, né, a gente observou que existe aumento, né, de temperatura durante o deslocamento antártico. E aqui estão temperaturas de pele, né, da pessoa, temperatura da mão, e isso acaba, né, influenciando um trabalho que a gente vai ver à frente, né, que isso adapta a pessoa a uma exposição ao ambiente quente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em sono, o que acontece na Antártica, né? Acaba que no acampamento antártico a gente observa que existe um aumento da sonolência das pessoas que permanecem no acampamento e existe uma redução do estado de vigor da pessoa. E isso é muito importante estar atento, né, porque isso pode influenciar ali a disponibilidade da pessoa para realizar as atividades e colocá-la também numa situação de estar sonolenta, né, em situações eventualmente potencialmente perigosas. Então, o que a gente observa, né, que a exposição ao ambiente frio, né, antártico, ela é capaz de reduzir a eficiência do sono, reduzir o vigor, e o exercício físico, né, ele parece ser capaz de atenuar essa redução da eficiência do sono, é capaz, né, de aumentar ou atenuar as reduções de vigor e também é capaz, né, de aumentar a produção de calor, capaz de melhorar o conforto térmico durante a exposição. Só que a gente também tem que considerar, né, que esse exercício físico na Antártica ele é considerado um estresse adicional. E a gente tem que pensar em como que a gente prepara as pessoas que vão para a Antártica, né, para suportar esse estresse adicional do exercício, né, para isso não ser um estresse adicional muito grande, que possa, na verdade, impactar de forma negativa o desempenho dessas pessoas em ambiente antártico. Esse aqui é um trabalho inicial que a gente fez na Antártica, né, que foi conduzido pelo mestrando Igor Tinoco Martins, né, atualmente ele é aluno de doutorado aqui na Bahia comigo, que a gente tinha a ideia que ir para a Antártica a gente ia expondo as pessoas em ambiente frio, mas acabou que a gente encontrou, né, que as pessoas elas têm aclimatação ao ambiente quente, em função do microclima causado pelas roupas. Né? Então o Igor viu que 32 dias de trabalho de campo na Antártica, né, aumenta a tolerância ao estresse, calor, né, ambiente quente, durante a atividade física. Inclusive com aumento de temperatura interna, né, durante a realização das atividades. E o que inicialmente foi muito interessante, né, porque muitas das vezes a gente espera o contrário, né, ir para a Antártica a gente vai melhorar a adaptação ao ambiente frio e não ao ambiente quente. Nos navios, né, quando a gente pensa dos acampamentos por navio, a gente tem uma diferença considerável quando a gente vai observar a atividade física que as pessoas fazem. Né? Enquanto o acampamento tem uma grande demanda física, ambiente navio, existe uma grande redução da atividade física das pessoas. Porque as pessoas elas estão muito limitadas ao espaço disponível do navio e muitas das vezes fazer algum tipo de exercício físico ou atividade física fica limitada em função do balanço do navio. As pessoas ficam enjoadas, ficam
Então ficam indispostas e não conseguem realizar exercício. Em função dessa característica, né, a gente vem trabalhando para estudar o efeito, né, do treinamento aeróbico, né, no navio, se seria capaz, né, de aumentar a capacidade aeróbica, atenuar alguns dos efeitos psicofisiológicos e também alguns efeitos no ambiente ICE nessas pessoas que estão no navio. Então, tem um trabalho do Alexandre de 2020, né, que a gente viu que 8 semanas de treinamento HIIT, né, que é treinamento intervalado de alta intensidade, ele foi capaz de aumentar o desempenho físico das pessoas, aumentar, né, os valores de variabilidade de frequência cardíaca, que é uma melhora do controle autônomo cardíaco, e também aumentar o desempenho cognitivo dessas pessoas, associados, né, a uma redução da adiposidade durante o período que eles ficaram no navio, mostrando efeitos benéficos, né, da prática da atividade física, do treinamento físico durante esse período de confinamento no navio. Mais recentemente, né, esse ano a gente analisou alguns dados da última operação e a gente viu, né, que um grupo que se manteve ativo, realizou pelo menos 3 vezes atividade física 30 minutos, né, ele também teve alguns benefícios adicionais do exercício, com um aumento, né, do desempenho cognitivo também, onde a gente viu, né, uma redução do tempo de reação durante o teste PVT, né, que é um teste de vigilância psicomotora. Então, as pessoas que realizaram atividade física, elas tinham melhor o tempo de reação e elas mantinham, né, o percentual ali de acertos e acertos, mostrando, né, um efeito benéfico, né, da realização de exercício durante o período que a pessoa permanece no navio. Além disso, né, tiveram mudanças, né, positivas no estado do humor, aonde o grupo que se manteve ativo, né, realizou exercício, ele manteve, né, os scores de fadiga, de depressão e vigor, ao passo que o grupo controle, aquele grupo que não realizou exercício, ele teve, né, aumento dos scores de fadiga e depressão e redução do estado de vigor, mostrando a importância, na verdade, né, daquela realização de exercício regular para a manutenção dos estados do humor dos expedicionários, né, que vão para a Antártica. A gente está numa fase de análise adicional de dados, né, a gente tem essa perspectiva de analisar esses dados durante o período que as pessoas ficam em navios. São alguns projetos, né, alunos de mestrado e doutorado que estão em curso. A gente não tem esses dados ainda para apresentar para vocês. E de forma resumida, né, que a gente tem até agora, a gente tem treinamento aeróbico embarcado, né, ele é capaz de atenuar algumas alterações das pessoas que permanecem. E a gente tem alguns dados adicionais, né, que vão ser analisados e provavelmente até o final de 2025, né, a gente tem esses dados analisados e sendo publicados na literatura. E relacionado ao ambiente da estação, né, a gente vem trabalhando para investigar o efeito, né, do confinamento prolongado de 1 ano, de 13 meses, como que vai afetar, né, alguns parâmetros de saúde dos militares que lá permanecem. Então a gente vem trabalhando desde a reinauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz de 2020, com esse tipo de desenho longitudinal na estação, realizando tanto testes no Rio de Janeiro, como também testes, né, em loco na Estação Antártica. Então, o trabalho de Natália, né, a aluna minha que defendeu o mestrado no Maranhão, ela apresenta os primeiros dados que a gente tem da estação, né, brasileira, onde a gente viu modificações, né, em padrões do sono, modificando, né, do período do verão para o inverno, aqui verão em amarelo, inverno em cinza, né, onde existe uma modificação tanto do tempo que a pessoa levanta quanto do tempo que a pessoa acorda, sem alterações da eficiência do sono, indicando que possivelmente, né, durante o inverno parece que as pessoas precisam de ficar ter um maior tempo de sono para manter a sua eficiência, mostrando que no inverno, né, existem alterações da qualidade do sono. E o que a gente chama a atenção nossa é que durante o inverno, aqui nesse quadro C, a gente observou, né, uma grande redução da quantidade de atividade física
nas 10 horas mais ativas das pessoas que lá permaneceram. Então a gente teve mudança na qualidade do sono, a gente teve mudança do tempo de sono e uma redução da atividade física. A nossa ideia é tentar aumentar, né, a atividade física no período de inverno para ver se a gente consegue atenuar essas alterações que foram encontradas, né, no padrão de sono. A gente também vem analisando alguns dados adicionais que a gente ainda não tem para mostrar para vocês, que a gente coletou já esses dados. Alguns desses dados, né, já estão no Brasil. A gente tem algum material que está retornando da Antártica agora no próximo mês de março, abril. A gente vai fazer análise que são a coleta da última operação. Então, sim, de forma resumida, né, na Estação Antártica Ana Ferrada, a gente teve, né, treinamento aeróbico ao longo de um ano, né. Ele parece adicionar um efeito ali de atenuar algumas respostas do ambiente ICE, mas a gente precisa de analisar ainda alguns dados adicionais para ver realmente como que isso se comporta. E o que a gente está fazendo no momento, né? O projeto está fazendo? A gente está no edital atualmente, né, com o objetivo de estudar as respostas neurocognitivas e adaptativas ao ambiente antártico e também para além da Antártica. Nosso foco, né, nesses próximos anos é investigar o efeito do confinamento na parte de desempenho cognitivo das pessoas que permanecem na Antártica por período prolongado e tentar buscar formas, né, de atenuar as reduções de desempenho cognitivo que são esperadas, né, nos ambientes ICE, tanto ICE antártico quanto ICE análogo ou espacial. A gente compartilha, né, esse mesmo resultado de redução de desempenho cognitivo. E aí uma perspectiva, né, que nós temos é de tanto sair, né, do Brasil, realizar pesquisas da Antártica, que estão marcadas na Estação Antártica de Ferraz. A gente tem uma perspectiva, né, de fazer uma coleta na região do Ártico e no hemisfério norte, né, e dentro da perspectiva dos ambientes ICE, né, também em parceria com o professor Júlio, né, usando o Habitat Marte nas operações, nas missões presenciais, né, tentar coletar alguns dados e compreender ali as respostas que estão acontecendo durante as missões simuladas e da mesma forma tentar buscar ali as estratégias, protocolos, né, de forma a minimizar algumas alterações que a gente já conhece que acontecem durante essas missões ou essas operações, tentando buscar aí ou atenuar alterações nas zonas da saúde, possíveis adoecimentos. A gente tem conduzido alguns trabalhos também com simulação, né, de ambientes. Acho que eu comentei do projeto do Igor, né, que viu que IPA Antártica tem uma aclimatação ao calor, né. A gente quer fazer uma aclimatação cruzada em laboratório, que é expor as pessoas a uma aclimatação em um ambiente quente para ver se isso atenua, né, o estresse que ela vai ter durante uma exposição a um ambiente frio. Como uma forma de, será que vale a pena eu aclimatar a pessoa a um ambiente quente antes dela ir para a Antártica? Será que isso vai atenuar o estresse da pessoa quando ela for para um ambiente frio? Então é um trabalho que a gente vai conduzir em parceria com a FISE, da UFMG, que tem uma câmara ambiental, e a gente vai fazer isso nas pessoas, né, de forma controlada a essa exposição. E aqui, para ilustrar para vocês, né, a questão dos desafios que a gente encontra na Antártica, né, a gente trabalha com coleta de material biológico, né, sangue, saliva, que são materiais que precisam de refrigeração correta. Então, em 2020, né, a gente teve um lançamento, né, de um cilindro de nitrogênio líquido para poder manter o material congelado a menos 80 graus. E aqui é um momento, né, onde a gente está trazendo de volta esse cilindro para o navio, né. É uma operação extremamente delicada, perigosa, né, que dentro do cilindro tem nitrogênio líquido, que não pode derramar, porque pode causar machucar as pessoas, né, que tenham contato. Aconteceu depois de uma coleta de 40 ou 50 litros de material ali de mais de dentro, para poder ir para o laboratório, ir para o freezer. Quando a gente está em campo, a gente não tem suporte, né, de geladeira, tudo que a gente tem, a gente leva. Tudo que eu precisar, eu preciso levar. Aqui é uma das primeiras imagens.
na Bahia. Esse aqui é uma filmagem feita logo 1, 2 semanas após a inauguração da estação. São as primeiras fotos da estação, né, quando a gente voltou a ter pesquisador presente, né, ela nova, acabada de ser inaugurada. No intuito de orientar as pessoas que vão para a Antártica, né, que vão para ambientes ais, a gente tem algumas cartilhas, né, que é um slide que eu aproveitei, que a gente tem um material em português e em inglês, que tem algumas dicas, né, como que as pessoas se preparam para enfrentar o ambiente ice em relação ao isolamento social, em relação à demanda física, em relação à sua hidratação, ao que ela tem que levar. A gente está em uma atualização desse material. Nos próximos meses vai sair uma cartilha atualizada, provavelmente no aplicativo, para as pessoas poderem baixar e ter isso aí na sua preparação para a ida para o ambiente ICE. E aqui o grupo de pesquisa que trabalha, né, esse trabalho não é feito só por mim, né, a gente tem aqui uma rede de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes países que estão à frente desse projeto. Diversos alunos, né, alunos aqui de graduação, de mestrado, de doutorado, alunos que estão tentando ir para o pós-doutorado. E aqui eu tenho alunos, né, que estão em Minas Gerais, alguns que estão em Salvador comigo, alguns que estão no Maranhão. Eu estive no Maranhão por alguns anos. E as universidades que hoje, né, têm uma parceria com o projeto, né, a UFBA, que é a sede do projeto, a FMG, que é a grande parceira, e as universidades. Aqui a Universidade de Magalhães, de Punta Arenas do Chile, a Unifé do Peru. As nossas agências de fomento, né, que financiam o nosso projeto, né, chamada Plantar, também chamada Projeto Universal. Sempre a gente tem que agradecer, né, a Marinha do Brasil, o Programa Antártico Brasileiro, que por todo apoio logístico, e também a FAB, pelos voos, né, de apoio antártico, que são muito importantes para acontecer toda essa pesquisa no continente antártico. Ir para a Antártica, né, não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa, onde a gente tem que preparar muitas das vezes, né, o que a gente vai usar na Antártica com mais de um ano de antecedência, para que isso seja despachado e que quando a gente chegue na Antártica a gente tenha todo o nosso material organizado, que a gente preparou, né, meses ou até mesmo anos de antecedência, e a Marinha ela é responsável por todo esse apoio logístico e operacional. E aqui algumas fotos, né, do ambiente antártico, né, como que é feito o transporte, né, das pessoas, os pesquisadores do navio, né, para a estação. A gente usa botes, né, atravessa aqui uma baía, muitas das vezes com muito gelo, desce aqui, embarca na praia com material. O material de pesquisa vem também dessa forma. Aqui uma vista, né, da Baía do Almirantado. Uma vista panorâmica, né, de toda a região ali que está ao entorno da Estação Antártica Comandante Ferraz. E aqui são alguns dados do projeto, o site, o Instagram, um e-mail de contato, para quem tem interesse.